A diferença entre a morte de um religioso e um não religioso. O simples fato de conversar com um idoso ou com uma criança, ter um amigo com quem compartilhar alegrias e sofrimentos, aponta para o fato de que existe algo além do material. Existe um universo metafísico que se manifesta nesta existência e pode ser percebido por quem é sensível. Existem conceitos relacionados à religião. A vida em sua totalidade aponta para além da vida, e o físico apontando para o metafísico. Um religioso os compreende. Quem crê na Bíblia enxerga o valor da dignidade do ser humano e acredita na ressurreição da alma, ou da alma e do espírito. Valores espirituais são aplicados por meio do estudo e prática do que a Bíblia em sua totalidade ordena. A fé conecta um cristão ao sobrenatural, ao transcendente, ao intangível pela oração e estudo das Sagradas Escrituras. A maturidade espiritual é adquirida com o tempo e meditação. Existe Deus. Existem anjos e demônios no universo sobrenatural, trabalhando o tempo todo, provocando bênçãos e maldições. Milagres podem acontecer e o único que os pode realizar é Deus. No entanto, o religioso cristão está inserido em um mundo físico onde existe toda espécie de problemas que podem ser enfrentados com o auxílio divino, e é com o auxílio divino que o cristão termina por obter a maior de suas vitórias, que é a vitória da vida sobre a morte. Em seu último suspiro, vence sua maior inimiga, a morte, pela fé na ressurreição por meio de Jesus Cristo. Com coragem, dá seu último suspiro com certezas sobre o além. É triste seu fim, mas a morte não é seu fim. Há algo mais além da doença e da morte. As pessoas que o estiverem rodeando não saberão o que sente, mas ele as ignorará, bem como ao seu estado deplorável de fim de existência. Sua morte será igual à morte de um homem não religioso, com dor e sofrimento, mas não suas convicções mais profundas. Em contrapartida, existe o homem não religioso. A situação de uma pessoa que não tem nenhuma fé religiosa é horrível e desesperadora. Enquanto ela está viva, é hedonista, ou seja, seu único objetivo é obter prazer nesta vida, bens materiais, saúde, prosperidade. Sua vida é baseada na busca de alegrias para aliviar o sofrimento. No entanto, existe muito mais do que isso. Se tal pessoa sair do cercadinho onde se encontra, poderá enxergar valor na vida e além da vida, mas ela não sai. Vive uma vida sem sentido nem significado, a única coisa que faz é buscar alegrias para abafar o grito de desespero existencial de sua alma com o prazer de seu corpo. O desespero do homem não religioso aumenta e é proporcionalmente abafado pelo prazer com o tempo até o leito de morte. É quando em seus últimos anos de vida se depara com toda a dor existencial acumulada durante todo o tempo de vida e como que varrida por baixo do tapete e escondida às vistas dos outros, pois ele é maduro e adulto e chorar é coisa de pessoas fracas e ignorantes. Ele se depara com a situação de Eclesiastes, capítulo 12, versos de 1 a 5, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem anos em que você dirá, não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas e as nuvens voltam depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas e enxergarem embaçado, quando as portas das ruas estiverem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores vagueiam pelas ruas. Os últimos anos de vida de um homem não religioso causam perdas. Primeiro, ele perde o emprego por uma aposentadoria, seu poder aquisitivo diminui. Depois o tempo passa e a saúde lhe é roubada, momento em que uma doença fatal lhe ataca e o faz definhar por anos. Seus familiares e amigos se afastam temporariamente até a saúde piorar.
Ele tenta se mostrar forte em frente ao sofá assistindo televisão. Como o templo de toda a casa moderna é a televisão, o homem não religioso se faz como que amigo de personagens famosas que substituem amigos de verdade para fingir que está tudo bem, quando na verdade sua alma está sendo roubada. Seus melhores amigos estão dentro da televisão, ignorando a existência do homem não religioso. Mal sabe ele que no final de sua vida estará assim, cercado por seus parentes que lhe são como desconhecidos, e que as celebridades que tanto venera não chorarão em seu funeral. Este homem termina em um leito, em casa ou em um hospital tão fragilizado e debilitado por perceber que tudo aquilo em que gastou sua vida, conquistando um bom emprego, talvez uma boa faculdade, carros, boa casa, móveis dos melhores, matrimônio invejável, família, venceu na vida e nada, absolutamente nada do que conquistou lhe poderá livrar das doenças fatais. Talvez de uma cadeira de rodas, de fraldas geriátricas, de uma digestão ruim seguida por vômitos, do olhar de reprovação dos que lhe são mais queridos. Ele estará cercado por pessoas vazias, pessoas que, como ele, querem sucesso material. E essas pessoas estarão preocupadas em como conseguir dinheiro, adquirir instrução, se divertir. E essas pessoas não derramarão uma única lágrima por ele. Elas estarão mexendo no celular numa tentativa de ignorar o moribundo, como se ele não existisse. Elas demonstrarão nojo sem perguntar o que ele sente, sem sentir sua dor, porque estarão presentes por mera obrigação, pois um dia ele as sustentou. Essas pessoas o irão velar sem o terem conhecido, e elas se tornarão como ele.